Eu quero compartilhar essa mensagem. Na quarta-feira eu estive visitando a congregação de São Caetano e no decorrer do culto, o obreiro evangelista Paulo leu esse texto e uma expressão me chamou a atenção. Eu fiquei pensando sobre essa expressão e esta é a palavra que está hoje no meu coração. E sabe o que me dá alegria pregar ela hoje? É porque eu estou vendo que tudo o que aconteceu aqui nos louvores, nas palavras, corroboram com aquilo que nós queremos compartilhar. Esse sermão será um sermão textual e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos lendo textos alternados dentro do mesmo capítulo. Os textos estarão projetados no telão, mas se você tem Bíblia e caneta, vá anotando algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira delas está no versículo de número 1. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Eu quero que você veja o cenário que se passa nesse texto. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar, da Síria, e eles já estão em Esazon Tamar, que é em Egedim. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Mantenha a sua Bíblia aberta. Esse cenário acontece no período de uma transição de vários reinos. Depois da divisão das tribos, o reino do norte, que agora está sob o cuidado de Samaria, e o reino do sul, que está sob o cuidado de Judá, passa uma transição entre vários reinados. E esse moço, Josafá, começa a reinar num período de muita instabilidade econômica, instabilidade política, instabilidade social. Porém, por se dedicar a Deus, por amar ao Senhor, por ter abandonado os caminhos de idolatria, Deus trouxe a esse reinado um tempo de paz, de estabilidade, e tudo estava bem, obrigado. Até que alguns homens nômades, e aqui nômades de alguns lugares específicos, Moabe, Aminon e Meunitas, se reuniram porque olharam para as cidades de Judá e disseram: está tudo dando certo lá, está próspero lá, há um tempo de paz lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos invadir esse lugar, vamos saquear os bens que estão lá. Ninguém lança pedra numa árvore que não dá fruto. Então se eles estão querendo invadir essa cidade, é porque essa cidade apresentava algo bom. E o povo se reuniu, e quando esse povo se reuniu, eles formaram uma grande multidão. Tendo formado uma grande multidão, Josafá recebe o mensageiro de más notícias, porque sempre tem o mensageiro de más notícias, que chega para ele dizendo: Josafá, nós temos uma notícia para te contar. Sabe o que foi? Uma grande multidão, uma enorme multidão de 3 reinos, de 3 cidades estão vindo contra nós. E quando essa notícia bateu o coração de Josafá, o que ele sentiu? O que ele sentiu? E por que sentiu? Porque ele é ser humano. É isso que nós sentimos todas as vezes que um grande problema se levanta contra nós. É isso que nós sentimos todas as vezes que uma grande batalha estoura contra a gente. É isso que nós sentimos todas as vezes que algo grande se põe na nossa frente. Está tudo bem, tudo feliz, até que uma grande batalha estoura, uma grande guerra estoura. E quando essa grande guerra estourou, seu coração ficou muito amedrontado. Eu imagino a situação de um rei apavorado em meio àquilo. E eu preciso só, para poder contextualizar, que medo é um sentimento que todos os seres humanos sentem. Todos os seres humanos, todas as criaturas, sejam animais racionais ou irracionais, sentem. Isso é muito instintivo. E o medo é a maneira que o seu corpo tem de estar alerta. Porém, quando este medo te trava, quando este medo te bloqueia, este medo torna-se um pavor, e isso é um espírito que aprisiona muitas pessoas. E quando Josafá estava assim, ele ficou apavorado, ele ficou travado entre si. E o que ele faz? No meio de uma situação, ele convoca todo o povo, e Deus levanta um profeta. Esse profeta agora dirige-se a ele e diz: Josafá, Judá, escute o que eu vou dizer. E o texto que está agora no meu coração está no versículo de número 15. E eu quero que vocês olhem para o versículo de número 15. Pois quando agora eles estão ali, o profeta se levanta dizendo: dai ouvidos todo Judá a vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, eis que assim diz o Senhor: não tenham, nem vos assusteis por causa por causa desse problema, não se assuste, pois a peleja não é vossa, mas é... Dá uma paradinha. Quem não queria ouvir uma palavra dessa?
Você está aqui com um grande problema, um diagnóstico de uma grande doença, uma situação economicamente grave, e você de repente ouve alguém dizendo assim: não se preocupe, sou eu que vou resolver isso. O que é que você ficaria? Como é que você ficaria? Saltitante. Oh, maravilha, Deus pelejará por mim. Mas você precisa ler o que vem adiante. No versículo de número 17, a expressão continua: amanhã descereis com eles, e eis que sobem pela ladeira de Zi. Vocês vão encontrar eles no fim do vale, defronte do deserto de Jerusalém. Nesse encontro, vocês não terão que pelejar, ponto e vírgula. O que que Deus diz que o povo tem que fazer? Tomai posição. A expressão projetada no telão diz: não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição. E aqui está o tema da mensagem de hoje: tomando posição. Que Deus está dizendo a mim que eu não devo ter medo, que Ele vai me ajudar, isso nós já sabemos, é só ler as Escrituras. Oh, pastor, eu queria tanto que Deus fale comigo, lê a Bíblia. Oh, pastor, mas eu queria que Ele falasse comigo em voz alta. É só você ler em voz alta, Deus vai falar com você. A Bíblia já diz isso: não tenha medo, eu estou com você, eu vou pelejar por você, eu vou entrar nessa guerra. Porém, mesmo sabendo que Deus está lutando as minhas guerras, Deus não me deixa sem fazer alguma coisa, porque os céus reagem a uma ação da terra, e a palavra agora dita para Josafá é: se posicione, porque sou eu que vou pelejar. E aqui está uma palavra que eu tenho pensado de quarta-feira para cá: tomando posição. E depois de pensar um pouco sobre isso, eu li o texto e comecei a perguntar: que posição tomar numa hora dessa? De medo, de grandes batalhas e de uma palavra profética de que o fim seria de vitória. E foi olhando para o texto que eu descobri duas coisas que nós precisamos fazer diante desta situação. Deus é comigo? Sim. Mas o que eu tenho que fazer? Tomar posição. Posição de orar. Olha o que diz o versículo 3, volte para o versículo 3. Josafá teve medo e se pôs a buscar. Qual é a posição que ele está tendo? De oração. Ele se posicionou para orar. Oração, irmãos, é um assunto claro nas Sagradas Escrituras. Quando Deus chama Abraão, e Abraão agora sente a necessidade de um filho, ele ora por um filho. Quando Isaque, agora o filho desse Abraão, nasce, aprendeu com seu pai sobre o que é oração. Em Gênesis, no capítulo 25, capítulo 24, nós temos ele orando por uma esposa. Dá para você entender? Ele está orando por uma esposa. A Bíblia diz que ele andava pelo jardim, orando e meditando. E quando encontrou a esposa, ela era estéril, e ele orou para que ela fosse mãe. Por que ele é um homem de oração? Porque viu o exemplo de seu pai. E esse hábito de oração foi o que fez Jacó lembrar: é isso que meu pai fazia todas as vezes que a guerra estourava. Quando ele está fugindo de seu irmão e ele para na cidade de Betel e ele tem um sonho e ele acorda, a primeira coisa que ele faz? Uma oração. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer isso, oração. Quando ele está prestes a se encontrar com Esaú, depois de 20 anos, seu coração está apavorado e ele desce para o val de Jaboque, e o que ele vai fazer? Orar. É isso que o povo de Israel carrega na sua história, a maneira de vencer as suas guerras. Quando você vai para o livro de Êxodo, lá no dia em que a aflição apertou e que Faraó angustiava o povo com cargas pesadas, o capítulo 2 diz que o povo gemia e por causa disso se pôs a orar. E o Senhor ouviu a sua oração. E quando esse povo é tirado da terra do Egito e vão peregrinando pelo deserto, Deus ia na frente deles, eles pararam em frente ao mar vermelho. E qual foi a primeira coisa que Moisés fez diante do mar? Orou. Ao ponto do Senhor dizer: por que você está clamando a mim? Ele estava orando. Ou seja, a oração é um assunto presente em todas as Sagradas Escrituras, de Antigo ao Novo Testamento. Todos os homens entenderam a importância de orar. A minha pergunta então diante disso é: você já tomou essa compreensão? Você já entendeu isso? Carinhosamente responda para mim: você é uma pessoa de oração? Se você não consegue responder daí para cá, você pode responder para alguém que está perto de você: por favor, me ajuda. Olha para quem está do teu lado e pergunta: você é uma pessoa de oração? O que mais está sendo falado hoje à noite aqui é sobre isso, sobre oração.
Os hinos que foram cantados falavam sobre oração. A palavra que fora liberada pelo nosso amado que nos antecedeu fala sobre isso, tomada de posição. Guerras que nos preparam, que nos projetam para grandes conquistas. E se eu quero viver as grandes conquistas, eu tenho que tomar uma posição. E a primeira posição é orar. E Josafá, quando tem medo, ele ora. Olha o que diz o versículo de número 5. Versículo 4. Judá congregou o povo para pedir. Isso é oração. E quando ele junta o povo para orar ao Senhor, olha a oração que ele faz no versículo de número 6. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Não és tu que dominas sobre o reino dos povos? Na tua mão não está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do seu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Isso é oração. Ele está trazendo à memória o que Deus fez. E quando ele vai caminhando mais à frente na oração, me chama a atenção a oração no versículo 9, quando ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, e espada e castigo, peste ou fome, nos apresentar diante dessa casa, estaremos para orar a ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa, e tu nos... Sabe o que ele está fazendo? Tomando posição. Deus disse: eu vou dar vitória a você, mas ele não ficou, beleza, que bom, vai lá, Senhor, peleja. Ele fica aqui: Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu estou clamando a ti, tua palavra diz, e se fosse hoje eu estaria dizendo assim: Senhor, tua palavra diz que aquilo que nós pedimos em oração, o Senhor crendo faria. Senhor, tua palavra diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Ele está orando. Sabe, irmãos, essa oração não é uma oração de um coração orgulho, altivo, não é uma oração de alguém cheio de prepotência, não é uma oração de um coração humilde. É por isso que o versículo 13 diz isso na oração dele: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que ele está dizendo? Eu reconheço que tenho medo, eu reconheço que esse problema é grande para mim, eu reconheço que eu nem sei o que fazer, porém, Senhor, os meus olhos, a minha esperança, meu coração está posto em ti. Isso é oração. Oração de um coração quebrantado, já dizia o salmista: Deus não desprezará. Sabe, irmãos, Deus não tem curado os nossos filhos, Deus não tem tratado com os nossos filhos porque nós não somos pais que se posicionam em oração. Deus não tem salvado o nosso cônjuge porque nós não pagamos um preço em posicionar-se em oração. Sabe por que nós não estamos vivendo as promessas de Deus que deveríamos? Porque nós não somos pessoas de oração. Nós falamos sobre isso, nós cantamos sobre isso, mas nós não fazemos isso. É só chegar aqui no culto de terça-feira, o pastor diz assim: vamos nos ajoelhar e vai orar. 5 minutos depois eu estou me levantando para orar no microfone, está todo mundo sentado. Nós não conseguimos passar 5 minutos de joelho para falar com Deus. Nos faltam palavras, dói a coluna, dói o joelho. Ah, pastor, eu me sentei, mas ficou orando. Nós nos distraímos facilmente, nós não sabemos o que é oração. É por isso que de vez em quando Deus tira o tapete da gente, porque quando a gente cai com os olhos pro alto. Sabe por que hoje foi cantada essa canção? Há momentos na vida da gente que é preciso se dobrar o joelho calado para ouvir Deus. Ou seja, às vezes Deus precisa mexer com a gente só para dizer: tome posição de oração. A gente não ora, a gente quer vencer na força do braço. Quantas vezes eu achava que eu podia, que eu sabia, e eu ia lá e fazia, e foi uma decepção. Queridos irmãos, a expressão desse texto nos remete a esse fato de alguém que se posicionou em oração. Posicione-se, mamãe, em oração por seu filho. Posicione-se, papai, em oração pelos seus filhos. Posicione-se, minha irmã, em oração pelo seu marido. Posicione-se, meu irmão, em posição de oração pela sua mulher. Posicione-se. Nós não iremos fazer nada sem Jesus. Foi Ele quem disse: se nós quisermos alguma coisa, precisamos entender que é na força dEle, por causa dEle. Então o caminho é falar.
O que uma criança faz quando está com medo? Chama. Você tem feito isso? Não, eu fui na casa do prefeito e falei com ele. Resolveu? Não, eu fui na casa do vereador tal e ele disse que vai resolver. Resolveu? Olha, tem coisas que seres humanos resolvem. Está aqui um remédio, dinheiro, vai lá e compra o remédio. Mas tem muita coisa que só Deus faz. Eu tenho dinheiro, eu compro o remédio, mas saúde quem dá? Eu tenho dinheiro, eu compro uma boa cama, daquelas que dão massagem, mas quem dá sono? Eu tenho dinheiro, eu compro uma casa boa, mas só quem faz habitar em família é Deus. Mas nós estamos tentando as coisas do nosso jeito. Eu encontrei um arrogante que bateu no bolso e dizia assim: meu dinheiro está aqui, com isso eu faço. Ele morreu na fila do SUS, com um câncer, vivendo humilhado, mendigando de um canto para o outro. Aquele homem rico que tinha vários carros e vários patrimônios descobriu que o dinheiro é um Deus fraco. Já dizia o salmista: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Queridos, o caminho para vencermos os nossos grandes conflitos, as nossas grandes batalhas, os nossos grandes medos, é uma postura de oração. E Josafá se pôs a orar. Só que essa não foi a única coisa que eu encontrei no texto. Depois dele se posicionar em oração, ele se posicionou em adoração. O versículo de número 18 diz assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. A oração é uma tomada de posição, a adoração é a confirmação disso. E eu encontro aqui duas posições, duas tomadas de posição em Josafá. Senhor, nossos olhos estão postos em Ti. E sabe como ele termina? Ele termina de orar e ele começa a adorar. Começa a adorar. O versículo de número 19 diz assim: dispuseram-se então os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantavam, saiu do deserto de Tecoa, saíram eles, pôs-se Josafá em pé e dizia: ouve-me, ó Judá, e vocês moradores de Jerusalém, creiam no Senhor vosso Deus, e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas, e vocês prosperarão. E aconselhou o povo, e ordenou cantores para o Senhor, vestido de ornamento sagrado, marchando na frente do exército, louvando a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura. O que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo? Adorando. Se você chegar na minha casa, você vai encontrar uma frase que diz assim: a gratidão é a mãe que abre é a chave que abre todas as portas. Gratidão, queridos, é a maneira que temos de mover os céus. Sabe por que Davi é chamado o homem segundo o coração? Porque Davi é um dos poucos reis que nunca dobrou-se diante de ídolos. Ele teve vários pecados, mas ele nunca dividiu a adoração dele. Ele estava no pecado e dizendo: eu sei que o Senhor é justo, eu que sou falho. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa ser perfeito, mas entender que o lugar da adoração a Ele não se divide com nada. Só que hoje, queridos irmãos, nós não sabemos o que é isso. Pensamos que adoração só é musicalidade, que adoração é ritmo, é batida de palma. Adoração é um estilo de vida, não é o que você diz, é o que você faz. Quer ver? No livro de Jó, quando Jó acaba de receber a notícia de que perdeu a casa, de que perdeu a fazenda, de que perdeu os filhos, o que diz a Bíblia? Capítulo 1, versículo 20 diz que ele rasgou a roupa, se prostrou em terra e adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Contudo, e diz o versículo no final, Jó não atribuiu culpa a Deus, ou seja, ele não murmurou, ele apenas reconheceu que Deus deu, Deus tirou. Isso é posição de alguém que está adorando. Adoração é um estilo de vida, é uma postura. Ser grato em tudo que tenho. Eu posso não ter a casa dos meus sonhos, mas sou grato por ter uma casa. Eu posso não ter um transporte para ir para a igreja, mas sou grato porque ainda consigo caminhar para ela. Eu posso não ter os filhos que eu sonhei, mas eu sou grato porque muitas mães queriam ser mães e não podem. Eu posso não ter aquilo que quero, mas é preciso ser grato com aquilo que eu tenho.
nenhum. Adoração é uma decisão. E deixa-me dizer, o perito em roubar a adoração chama-se Satanás. Ele começou a roubar isso nos céus. Que é isso? Para que adorar o homem, rapaz? Para que isso? E terça parte dos anjos ele levou. Está percebendo? O quanto ele investe nisso? Para roubar a sua adoração, para colocar na sua boca palavras de murmuração, palavras de ingratidão, para distrair você e você não conseguir. Eu fico doente disso, terça-feira eu vou repetir, eu fico doente. Como é que um crente que se diz crente não usa de bom senso para entender o que diz a Bíblia, que de uma torneira não jorra água doce e salgada, que uma árvore não produz frutos bons e ruins, ou é uma coisa ou é outra. E onde é que eu quero dizer? É porque nós estamos fazendo postagem nas nossas redes sociais usando músicas mundanas, seculares. Será possível? Eu estou indo aos casamentos, fazer cerimônias de casamento, estou vendo cristãos não tem música que expresse gratidão a Deus, não. A adoração cria um ambiente ou para Deus ou para o diabo. Se a sua casa não é uma casa de adoração, certamente ela é uma casa da habitação de Satanás. E ele não precisa mostrar o dente dele, ele age sorrateiramente. Agora, ele toma uma posição de alguém que adora, de alguém que se prostra. E sabe o que diz o versículo 22? Olha só. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Sabe o que o texto está dizendo? Só foi eles começarem e o Senhor começou a pelejar. Deus está dizendo assim: me adore. Salmo 22 diz: eu habito no meio dos louvores. Na Bíblia eu encontro dois homens que entenderam o que significa a posição de oração e adoração num só momento. Em Mateus no capítulo 8, a Bíblia fala de um leproso que, vivendo uma vida à mercê da sociedade por conta de sua doença, ele vai até Jesus e a Bíblia diz que ele chegou, prostrou-se e o adorou. Prostrar-se e adorar é uma posição. E depois de ter prostrado, ele disse: Senhor, se tu quiseres, torne-me limpo. Isso é oração. Em um só momento, aquele leproso se posicionou em adoração e em oração. Qual foi o resultado? O Senhor tocou nele e disse: eu quero. E ele ficou? Em Atos, no capítulo 16, eu encontro dois homens tomando a mesma postura juntos. Paulo e Silas estão no cárcere, amarrados, no quarto cárcere, no quarto nível do calabouço, amarrados ao tronco, feridos nas costas, dentro de um lago de lama, de um choco de lama, batendo nas canelas, e na escuridão da noite, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E o que aconteceu? Os alicerces do cárcere tremeram e as portas se abriram. Sabe o que isso diz? É que quando nós nos posicionamos, as portas se abrem, os cárceres se abrem, os alicerces são abalados quando alguém se posiciona em oração e adoração. Eles adoraram, eles expressaram louvores ao Senhor. E sabe o que é mais fenomenal? É que depois que eles começam a adorar o Senhor, Deus entra em cenário e os inimigos começaram a se matar entre si. É isso que Deus estava dizendo: vocês não precisam se pelejar, sou eu. Sabe, irmãos, uma coisa que eu ouvi há muito tempo atrás, eu faço na minha vida: todas as vezes que se levanta uma afronta contra mim, eu transfiro ela para Deus. E agora que eles transferiram no ato da adoração e oração, Deus pelejou, entrou, e os amonitas começaram a se matar entre si. E quando amanheceu o dia, eles viram todo o arraial dos inimigos mortos, caídos. E eles começaram a entrar no acampamento, e eles viram muita joia, muitos ouros, muitas coisas, e a Bíblia diz que eles saquearam, eles levaram os despojos por 3 dias, era tanta coisa que eles demoraram 3 dias para juntar. Só que depois de juntar tudo, depois de arrecadar tudo aquilo que o inimigo estava tramando, sabe o que eles dizem no versículo 26? Ao quarto dia se ajuntaram na Vale da Bênção, onde louvaram ao Senhor, e por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção, ou de Berara. Você sabe o que você está dizendo para mim? É que eles louvaram o Senhor antes, e louvaram o Senhor. E aqui tem um negócio muito fenomenal: tem gente que sabe adorar a Deus antes,
Sabe adorar a Deus durante, mas não sabe adorar a Deus? Eu não tenho emprego, Senhor, abre uma porta. Senhor, nunca mais faltará recursos na sua casa. Deus abre. Dá-me um carro. O Senhor sabe quanto eu desejo ir para a tua casa. Levarei os meus irmãos. Deus deu um carro. Está chovendo? Vai molhar meu carro. Lavei minha moto hoje. Adoração antes é a atitude de quem está em guerra, mas adoração depois é a atitude de quem é grato. Grato. E eles adoraram na guerra, mas quando a vitória chegou, eles foram para o mesmo lugar, onde eles passaram 3 dias. E olha que coisa interessante, a vitória deles aconteceu no vale. As nossas vitórias nascem no vale. Como o urso e o leão projetou um vale para Golias, e Golias projetou um vale para Saul, e Saul projeta um vale para o trono. São exatamente os vales, o lugar das guerras, onde o Senhor projeta as nossas vitórias. Só que dentro do vale, eles disseram: vamos adorar o Senhor, porque aqui o Senhor nos deu livramento, aqui o Senhor nos deu resposta, aqui o Senhor nos confiou a vitória, e no lugar das suas aflições, se tornou o lugar das suas canções. E sabe como termina esse texto? No versículo de número 30 diz: assim, o reino de Josafá teve o começo, e Josafá teve medo. O fim, e Josafá teve paz. O começo, Josafá estava angustiado. No final, Josafá estava em paz. Seu começo, aflição. Seu fim, paz. Seu começo, turbulência e guerra. Seu fim, respostas e promessas se cumprindo. Seu começo não define o que você vai viver, mas a sua posição diante de Deus define o final. É por isso que diz o profeta: o fim será melhor do que o começo. Entrei nesse casamento, só está tendo briga, só está tendo conflito. Posicione-se e você vai ter. Arrumei esse emprego, pensa que como estou sendo perseguido, meu patrão se levantou contra mim, tem uns funcionários lá que só a graça. Posicione-se. E no final disso, meus filhos que eu sonhei, projetei para ser homens de Deus, estão sendo hoje motivo da minha vergonha, eu estou muito mal, muito mal. Posicione-se e no final você vai ter. Estou na igreja enfrentando muitas batalhas, muitas guerras. Posicione-se, 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 porque nesta peleja quem peleja é Deus, mas quem se posiciona